A paz do Senhor para todos que nos assistem e nos ouvem através desse canal. Nós estamos aqui mais uma vez para aprendermos juntos a palavra de Deus. Temos caminhado, né, pelo livro de introdução ao Novo Testamento, temos aprendido ali a respeito da contribuição de Paulo sobre o Evangelho, né, a forma que Paulo alcançou a Ásia Menor, alcançou Roma, Tessalonicenses, Colossenses, né, a parte da Grécia, a parte da Macedônia, mas não é esse o tema que nós vamos tratar aqui nessa oportunidade. O tema que nós vamos tratar aqui é um tema que vai nos ajudar a entender um pouco mais a respeito da importância de contribuir para o Evangelho e para o reino de Deus. E o tema dessa oportunidade é mentor, um chamado de Deus. O que é mentor? Nós vemos essa importância e essa estratégia até para muitas empresas que estão desenvolvendo o seu papel no sentido de recursos humanos. E dentro da igreja, nós vamos ver agora na ótica de Deus, na ótica da palavra, dentro da igreja, o que é o mentor e qual a sua relevância, né? A sua contribuição para o Evangelho. Mentor, né? Quesitos de um mentor. Vamos ver aqui, vamos falar um pouco a respeito do mentor, para depois nós entrarmos lá nas Escrituras. Primeiro quesito de um mentor, atender ao maior objetivo da igreja. Então, o mentor ele precisa estar focado no maior objetivo da igreja. Eu preciso entender qual que é o maior objetivo da igreja. E o maior objetivo da igreja é alcançar vidas. O maior objetivo da igreja é cuidar de vidas, é alcançar, zelar, aconselhar vidas que estão se aproximando, né? E daquelas que já estão dentro da igreja. Então, eu preciso entender qual que é o objetivo. Porque, para que eu fui chamado? Né? Eu fui chamado para cantar. Não, não é isso. Eu fui chamado para pregar. Não, não é isso. Não, isso são atributos que Deus coloca sobre a nossa vida e que nós vamos tributar ao Senhor. Agora, o maior objetivo da igreja é o próximo, são vidas, é vida. Eu preciso cuidar de vidas, eu preciso alcançar vidas. E o amor, ele prima isso, né? Paulo, quando ele escreve na sua carta, que o amor, ele é um dom excelente. Por quê? Porque ele vai tratar de vidas. E Jesus falou assim, que um mandamento eu vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, Jesus ele deixou o exemplo, como eu vos amei. Então, se eu estou na casa de Deus, se eu estou na igreja, se eu estou num grupo social eclesiástico e eu não cuido de almas, eu não cuido de vidas, eu não alcancei vidas, eu não toquei vidas, eu não fui um acesso de Deus, tem alguma coisa ainda que precisa ser consolidada na minha vida. Esse é o primeiro ponto, que é a objetividade. O segundo ponto, ser apto para aprender e ensinar. Para mim, ser um mentor, eu preciso, antes de ser mentor, eu preciso aprender. Antes de orientar, como é que eu vou orientar se eu não sentei para aprender, se eu não aprendi, se eu não tive essa experiência? Muitos querem fazer a obra de Deus, muitos querem ensinar os outros, sem mesmo ter o gosto de sentar para aprender. Né? Não tem paciência para sentar, não busca Deus.
e quer ensinar. Então, é preciso ser apto. Para ser mentor, eu preciso ser apto no aprendizado e apto no ensino. Terceiro ponto, ter comprometimento. Como eu vou cuidar de almas, como eu vou ser um mentor de uma alma, um cuidador, né? E se eu não tiver um comprometimento com a palavra de Deus, ficou vago, ficou em vão, né? Então, eu preciso ter comprometimento, eu preciso aprender com Deus, mas eu preciso ter comprometimento com a sua palavra, com os conceitos de Deus. Quarto, ser pronto no ouvir. Esse é um papel muito importante, não só para o mentor, mas para todo homem sábio, né? Porque Salomão lhe escreveu que nós precisamos ser pronto no ouvir, tardio em falar. Tiago escreve, né? Ele redige esse texto e ele está falando de comportamento, né? Então, o ouvir leva o homem a uma humildade, a um aprendizado. Sim, ser o exemplo entre todos é ser um exemplo. Então, o meu comportamento vai apontar que tipo de pessoa que eu sou. O meu comportamento vai dizer e vai falar muito mais que as minhas palavras. 6, meditar na palavra de Deus diariamente. Para mim ser um mentor, eu preciso ter palavra, eu preciso pensar na palavra, eu preciso comer da palavra de Deus. Né? Aquele que medita de dia e de noite serão como árvores plantadas junto aos ribeiros, diz o salmista. Então, se eu quiser trilhar um bom caminho, o caminho de um mentor, de um ensinador, um orientador, um cuidador, então eu preciso meditar na palavra diariamente. 7, ter conhecimento, ação e comportamento. Né? Conhecimento, muitos perecem por falta de conhecimento. A minha igreja, o meu povo, diz o Senhor, que perece por falta de conhecimento. Não tem ação e não tem comportamento. Quer ensinar o que não nem aprendeu direito. Ser encorajador. O mentor, ele é encorajador. Ele é edificador, facilitador. Muitos estão na casa de Deus, muitas vezes estão fazendo a obra de Deus, e quando vem uma situação, né, complicada de uma pessoa que precisa de encorajamento, muitas vezes, muitos não têm uma palavra encorajadora. Então, é preciso ser encorajador, o mentor precisa ser encorajador. Se importar com o reino de Deus. A minha vida precisa estar atrelada ao reino de Deus. O meu comportamento, as minhas atitudes não podem ferir o reino dos céus. E eu preciso sentir, eu preciso entender isso. Quando eu começo a entender que eu feria Jesus com as minhas atitudes, eu estou me importando com o reino de Deus. Então, estou sendo apto para ser um bom mentor, ou ser mentor. Né? Esses aqui estão alguns quesitos de um mentor. Perfil de um mentor. Pessoa que serve a alguém de orientador, como sábio e experiente conselheiro, um amigo. Então, o que é um mentor? Ele é um ajudador, um orientador, aquele que se importa, aquele que, quando vê o irmão, quando vê a pessoa passando dificuldade, ele se importa. Ele, pelo menos, faz uma ligação. Ele saiu de uma projeção eclesiástica de simplesmente estar dentro de uma igreja e ficar cantando, né, ou pregando, mas ele está vivendo de verdade aquilo que Deus ensinou, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Mentor, um chamado de Deus.
Nós vimos alguns quesitos do mentor, vamos isso dentro do panorama da palavra de Deus, né? O que é isso? Eu me enquadro nisso? Eu quero isso? Eu quero ser o mentor? Então, nós vamos ver aqui que o mentor, ele leva um chamado de Deus. Ide, fazei discípulos. Ide, fazei, é um imperativo de Deus, é uma ordenança de Deus. Deus não está pedindo, por favor, vá, por favor, faça. Não, Deus está falando, vá e faça discípulos. Uma coisa é eu anunciar o evangelho, eu passar pela porta de alguém e anunciar o evangelho. E outra coisa é eu cuidar desta pessoa, é eu zelar, eu ligar, me preocupar, me importar. Isto é fazer discípulos, né? Fazer no sentido construtivo, fazer no sentido edificação. Tá certo? Então, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Aí mais o imperativo de Deus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Então, a igreja, nós como igreja, nós precisamos entender que não é somente anunciar o evangelho. Não é só anunciar. Nós anunciamos e Deus dá o crescimento, mas alguém vai ter que cuidar. E muitas vezes esse cuidar, e todas as vezes, pertence à igreja, né? Por isso que é o Novo Testamento. Jesus falou assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. É só anunciando o evangelho? Ou é eu cuidando mesmo? O irmão não veio, a pessoa não veio, eu liguei a pessoa, como é que você está? Né? Então, às vezes, um telefonema resgata uma alma do inferno. E nós precisamos entender isso como igreja. E que levamos uma primazia. A primazia de ser um mentor. Mentor de alguém. Cuidar de alguém. Orientar alguém. Ganhar alguém. Ganhar almas. Mestres e discípulos. Jesus falou, ide e fazei discípulos. Para mim fazer discípulos, ou para alguém fazer discípulos, precisa ser mestre. Só um mestre faz discípulos. Só um mestre constrói discípulos. Então, eu preciso ser mestre. Por isso, os quesitos que eu coloquei lá na frente. Eu preciso ser um mentor. Eu preciso construir isso na minha vida para mim fazer discípulos. Senão, só vou ser um anunciador. Então, tem dois momentos de Deus. Primeiro, ide e anunciai o evangelho. Né? Ide por todo mundo e anunciai o evangelho. O outro momento de Deus é ide e fazei discípulos. Aí é que está o desafio, porque o fazer discípulos exige aproximação, exige tempo, cuidado, resgate, né? Sarar uma alma ferida. É isso? Aí nós saímos da instância eclesiástica formatada da igreja e começamos a viver, colocar o pé no chão e viver como homens de Deus. Né? De uma verdade, para fazer discípulos é preciso ser antes mestre ou mentor. Jesus, ele foi mentor de 12 discípulos, que depois eles foram mentores de milhares de discípulos. 12 apóstolos, né? 12 discípulos, 12 apóstolos, 12 mentores. Tá certo? Não é só anunciar. Jesus nos chamou para sermos mentores de almas. Não é só anunciar, é também conduzir, guiar, ensinar, aconselhar. Muitos entram na igreja, não são acolhidos, né? Receberam o anúncio da palavra, mas não foram acolhidos. Não teve um momento de um mentor, de alguém que se aproximou, que perguntou, que se importou.
para que essa pessoa crescesse, se formasse um discípulo. E muitos entram por uma porta e saem por outra. Muitas vezes decepcionados, desapontados. Muitos entram na igreja e saem, ninguém sabe quem que é. Estão preocupados mais com a formatação, o tempo do culto, estamos preocupados muitas vezes com os hinos que vão cantar, que grupo que vai cantar, que grupo que pode cantar, momento do culto de evangelismo, momento do culto de adoração, mas às vezes esquecemos da essência, da primazia, que é uma alma que entrou e precisa de um mentor, e precisa de um cuidador. E Deus, ele sempre recruta. Deus chamou os profetas. Quem irá por mim? Jesus falou muitas vezes. Isaías se levantou, Deus levantou Eliseu, Deus levantou Elias, e esses homens foram. Elias esteve em Querite, mas depois ele foi parar em Sarepta, na casa da viúva. Elias foi mentor daquela mulher. Então, nós vemos a forma e o foco de Deus, a projeção de Deus na relevância daquele que se aproxima para cuidar. E esse entendeu o reino de Deus. Existe um momento que Paulo escreve a carta em que a Israel, os judeus, cristãos, os homens, a igreja que tinha se convertido ali, não estavam vivendo, estavam voltando aos rudimentos antigos, aos sacrifícios, aos rituais. E aí Paulo escreve dessa forma. Na verdade, não sei se é Paulo, há uma evidência, o escritor escreve dessa forma. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus? E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento ou mantimento? Então, Paulo escrevendo assim, porque devendo já ser mestres. O que ele está falando? Ele está falando assim, você tem que ser mentor. Tem que ser mentor. E é isso que Paulo está falando. Já era para vocês serem mestres. E isso não aconteceu. Tá certo? E aí Paulo escreve essa carta trazendo uma admoestação, uma admoestação para a igreja, certo? Eu termino essa parte aqui, me alegrando com a igreja e com todos que nos ouvem. Eu vou dar continuidade, para não ficar muito pesado. Eu vou continuar numa outra parte. Então, eu quero me despedir aqui e logo em seguida eu vou estar entrando. Ok? Um forte abraço para todos e fiquem na paz do Senhor Jesus.